Eu tô aqui, eu sei que tem outras pessoas que já explicaram isso, mas sempre tem alguém que nunca viu um vídeo falando disso, sempre tem alguém, né? E tem muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente que não tem esse conhecimento, tá? Eu vou falar sobre a incorporação consciente, inconsciente, incorporação extrafísica, e eu vou falar também da canalização, tá? Primeiro eu vou falar da canalização, tá? A canalização, gente, não é nada surreal, não é nenhuma invenção, tá? É necessário estudar para que possa entender o que é isso. Isso existe, tá? Isso já acontece há muito tempo, mas as pessoas não sabiam, tá? Isso acontece com muita gente em todas as religiões, e muitas das pessoas, elas estão canalizadas em palestras ou em pregações, em qualquer religião que seja, elas estão canalizadas e elas não percebem que estão canalizadas, elas nem sabem que estão canalizadas, tá? Porque é uma coisa assim muito suave, tá? É muito suave. O espírito pode tornar a canalização um pouco mais forte, como já fizeram comigo, tá? Mas geralmente é suave. Então o que acontece? O espírito desencarnado, ele irradia os pensamentos dele no médium, geralmente no chakra coronário, tá? Ele irradia os pensamentos no médium, os pensamentos dele nos pensamentos do médium. Mas aí quando o médium fala, é só o pensamento do espírito? Não, o trabalho é em conjunto. São os pensamentos do espírito com o pensamento do médium, porque o médium está totalmente consciente, ele não perde a consciência, tá? Então o espírito não está ali presente, ele está em outro lugar, ele está numa colônia, ou está numa esfera astral, está em algum lugar, ou pode estar até numa nave, né? E ele irradia os pensamentos de lá onde ele está para o médium, ou do universo. Ele pode estar no universo, no espaço, né? Pode ser um arcanjo, pode ser um anjo, né? Ele irradia os pensamentos no médium e a palestra é dada. Então na canalização existe aquela canalização total, isso existe, tá? Como é que é uma canalização plena, total? Eles podem tirar a consciência do médium, tá? Se eles precisarem muito fazer aquela canalização e o médium não tem conhecimentos, ele não tem estudo e o espírito precisa trazer uma mensagem, eles podem sim tirar a consciência do médium e fazer uma canalização inconsciente. Quando acabar a palestra, ele vai ter que ver o vídeo médio, porque ele não vai lembrar de nada, tá? Mas geralmente o que eles estão fazendo agora é de uma forma consciente, tá? Qual é o propósito de ser consciente? O propósito é que o médium, eles querem forçar o médium a estudar, a buscar o conhecimento, tá? E porque o médium evolui junto, e ele ajuda também o espírito que está canalizando a evoluir, porque nem sempre o espírito que está canalizando com o médium é mais evoluído do que o médium. O médium pode ser mais evoluído do que o espírito que está canalizando com ele, então ele aprende com o médium também, tá? E o jeito do espírito pega um pouquinho no médium, porque vocês percebam, o meu jeito de falar é esse aqui. Quando o Osho vem, não é totalmente diferente o jeito de falar? Então o meu jeito muda, tá? O meu jeito muda, né? Apesar de eu ter um temperamento forte, mas eu consigo controlar mais, eu sou muito tranquilo. O Osho tem um temperamento bem forte e ele fala mesmo, ele tem uma energia como se fosse uma energia de Exu muito forte, tá? Às vezes é complicado para ficar controlando tudo que ele passa para mim, porque se eu ficar controlando demais eu não consigo me concentrar na mensagem. Se eu ficar me preocupando em controlar com o que ele fala, eu vou acabar não me concentrando na mensagem que precisa ser trazida, porque tem muitas coisas que ele fala que ele tira dos meus conhecimentos e eu tenho que lembrar do que eu estudei, tá? Eu tenho que lembrar do que eu estudei para poder associar o que ele fala, porque em cima do que eu estudei, ele também traz muitas situações novas que não estão no lugar onde eu estudei,
mistura com relação ao conhecimento e com relação ao que ele traz em cima daquilo. Tá? Então ela é consciente. Eu consigo filtrar muita coisa? Consigo. Às vezes quando está aqui na palestra eu dou uma paradinha, para de falar, é porque eu estou filtrando o que ele está me passando. Eu falo, poxa, isso aqui acho que não vai ficar legal não. Se a gente falar isso, alguém pode se sentir ofendido, ou pode ficar chateado. Aí ele, não, então tá, vamos mudar então, vamos botar assim, entendeu? Só que às vezes saem algumas coisas, entendeu? Só que nunca vai prejudicar ninguém, não é nada que vai prejudicar ninguém, não é nada que vai, né, maltratar ou ofender ninguém, mas eles saem algumas coisas, tá? Se a gente achar que não deve, a gente às vezes no vídeo faz uns cortezinhos, então, e não bota, tá? Então a canalização é basicamente isso, tá? A incorporação, o espírito ele se aproxima de mim, ele não toma o meu corpo para ele, tá? Ele se aproxima, ele faz um acoplamento áurico, tá? Ele meio que se une a mim, vamos dizer assim, ele me envolve, ele irradia ali a energia dele, os pensamentos dele, e ele pode se ligar no meu chakra laríngeo, que é quando minha voz muda, fica aquela voz grossa, tipo do Críptoros, tipo do Caveira, a minha voz muda, tá? Ele pode se ligar no laríngeo, mas ele pode se ligar também no plexo solar ao mesmo tempo, tá? E ele traz uma mensagem, eu também estou consciente, tá? Ali ele, quando ele não usa dos meus conhecimentos, ele quer trazer uma mensagem dele, o que eu tenho que fazer, como já aconteceu? Eu falo, caramba, não sei, o Críptoros está vindo, que ele começa a fazer aquele procedimento, né, aquele negócio, preparando o meu chakra laríngeo, ali ele está preparando o meu chakra laríngeo, só que eu não sei qual é a mensagem que ele vai trazer. O que eu faço? Eu esvazio a minha mente, eu me concentro, aí começa a vir na minha cabeça tudo que ele vai falar, como se fosse uma intuição, começa a vir tudo, aí eu transmito com a voz dele e o jeito dele de falar, porque ele está acoplado em mim, então o jeito dele se mistura com o meu jeito, eu estou consciente, então se mistura o jeitinho dele de ser com o meu jeito, por isso que se o Críptoros incorporar num outro médium, pode ser que ele fale de uma forma bem diferente, porque o jeito do Críptoros está se misturando daquele médium, e o meu jeito não é igual ao do outro médium. Então, não existe isso de falar assim, poxa, o Críptoros não fala assim, ele não é assim. Não, gente. Depende de cada médium para médium, o jeito vai mudar, porque vai se misturar com o jeito do médium. Por isso que a comunicação é anímico-mediúnica. Tem o animismo do médium, anímico, e mediúnica, que é o espírito, tá? Se mistura, essas comunicações são anímico-mediúnicas, tá? Não tem nada de errado nisso, né? Mas existe a incorporação inconsciente, que no livro dos médiuns explica, né? Que está dizendo lá que é os médiuns falantes. Ali explica dessa forma, mas tem mais explicações, tá? Precisa de outras fontes de estudo para poder aprofundar, porque no livro dos médiuns não aprofunda muito, tá? Ali é como se fosse mais um beabá, né? Para o cara começar um estudo, tá? Então tem que buscar outras fontes que explicam de uma forma mais profunda, tá? Esses médiuns falantes que está ali no livro dos médiuns, o que diz ali? O espírito, ele toma o corpo do médium, ele tira o espírito do médium do corpo, o espírito do médium vai para algum lugar desdobrado, ou então fica ali adormecido no próprio local, ou leva para uma colônia, e o espírito toma o corpo do médium, que aí o médium fica em estado de sonambulismo, né? Que é o desdobramento, aí o espírito toma o corpo do médium, aí sim, aí vai ter todos os trejeitos do espírito. Não vai se misturar com o do médium, não. Muito pouca coisa vai pegar do médium, porque ele está usando o psiquismo do médium. Então vai pegar uma coisinha assim, mas vai ficar muito o jeitão do espírito mesmo. E ele vai trazer a mensagem e o médium também não vai saber. Quando ele voltar para o corpo, ele vai ter que perguntar para as pessoas o que o espírito disse, tá? Mas eles também não estão trabalhando dessa forma, mas eles podem. Depende da situação, tá? E a incorporação extrafísica, ela é o seguinte, eu desdobro
vou para uma região astral, por exemplo, para uma sala onde tem como se fosse um auditório, um espírito, como se ele se apossasse do meu corpo astral, do meu perispírito, tá? Ele faz um acoplamento forte em mim e dá uma palestra. Essa semana agora que passou, o Pai Benedito de Aruanda, ele incorporou em mim, comigo desdobrado, ele incorporou em mim e deu uma palestra. Foi o Pai Benedito de Aruanda. Depois eu acordei, fiz algumas coisas, dormi de novo, aí depois foi um outro espírito que fez a mesma coisa. Eu dei palestra de manhã e de tarde num ambiente astral, num auditório. Tinha vários espíritos assistindo, encarnados em desdobramento e desencarnados assistindo, tá? Eu dei a palestra junto com o Pai Benedito e a outra palestra foi um Exu que deu, incorporado, ele incorporado em mim, tá? E pode acontecer também de um médium encarnado, desdobrado, incorporar num espírito desencarnado. Não é o espírito desencarnado incorporar no médium encarnado, é o médium encarnado incorporar no espírito desencarnado. É a incorporação às avessas. O médium encarnado é que incorpora no espírito desencarnado, tá? Como é que é? O médium, ele pode ser de várias formas. Pode ser uma super incorporação, que no caso ele desdobra, o médium encarnado desdobra em corpo astral e ele desdobra de novo, ou seja, ele vai desdobrar o corpo mental dele, do perispírito dele, e ele vai tomar o corpo astral de um desencarnado. O desencarnado vão tirar o corpo mental dele, e o encarnado em corpo mental se apossa do perispírito do desencarnado e incorpora nele. Ou ele pode irradiar, ele não tira o corpo mental do desencarnado, o corpo mental do desencarnado continua ali, mas ele pode irradiar, envolver, se acoplar o corpo mental, ou pode ser a super incorporação, que aí ele toma mesmo o desencarnado e vai ter todo o jeito do encarnado. Pode até tomar a forma do encarnado, porque o perispírito é plástico, né? Ele se molda facilmente de acordo com a mente, então isso existe também, tá? Então, na incorporação, quando ela é consciente, no meu caso, que eles não tiram minha consciência, o trabalho é em conjunto, né? Eu dou a mensagem junto com o espírito. Ele usa o meu vocabulário, e traz a mensagem, tá? Por isso que é importante que eu esteja sempre lendo muitos livros, para eu ter uma riqueza de vocabulário, senão fica difícil para o espírito trazer uma mensagem. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não estuda, eu não gosto de estudar, mas eu sou médium, eu incorporo o consciente, mas eu não estudo, eu não tenho vocabulário. Quando o espírito incorporar em mim, sabe o que vai acontecer? Mesmo ele sendo um espírito muito culto, que tem uma riqueza de vocabulário muito grande, sabe o que vai acontecer? E se eu falar tudo errado, vamos supor que eu fale tudo errado, o espírito vai incorporar em mim e vai falar tudo errado. Ele vai falar com vários erros de português, ele vai ter um vocabulário muito pobre, mas não é o espírito, é um médium. Vamos supor, o Mago Críptoros, ele é um espírito culto. O Exu Marabô é um espírito culto, ele tem muito conhecimento, eles estudam muito no plano espiritual. Se eu não tivesse uma certa riqueza de vocabulário, se eu não tivesse um pouquinho de um vocabuláriozinho assim razoável, né? Quando eles incorporassem em mim, eles não iam falar bonito, não iam falar como eles falam. Eles iam falar de acordo com o meu vocabulário. Tá? Então, se vocês verem um espírito elevado, incorporado num médium e a mensagem sai cheia de erro de português, não critiquem o médium. Não fala assim, isso daí não é o espírito, porque o espírito é muito culto, ele não fala errado desse jeito. Não, gente, pode ser o espírito realmente. Pode ser o espírito.
é um médium que não tem vocabulário. É um médium que pode ser um analfabeto. O médium é analfabeto, mas e o coração dele? Pode ser alguém que tem um coração puro, uma pessoa boa, que faz muita caridade. Ele não tem estudo, não tem vocabulário, mas é uma pessoa muito boa, que ajuda muita gente e quer servir a Deus. Então esses espíritos podem incorporar nele, vai falar tudo errado, vai falar sem vocabulário nenhum, mas vai trazer uma mensagem. O próprio Jesus pode canalizar com um médium desse e vai sair errado. Se o Jesus canaliza com um evangélico, o evangélico só estuda a Bíblia, tem aquela linguagem evangélica, Jesus vai usar a forma do evangélico de falar, e Jesus vai falar de uma forma totalmente evangélica. Ele vai falar de uma forma evangélica, porque é o que o evangélico tem no arcabouço. É o que aquela pessoa tem no arcabouço. Se Jesus canalizar com um espírita, ele vai falar de um jeito espírita. Porque é o vocabulário que aquele espírita tem no arcabouço mental. Tá, gente? Então é assim que funciona. Eu tô falando isso, eles me pediram, os espíritos me pediram para dar essa explicação, para que as pessoas possam entender melhor como essas coisas funcionam, tá bom? Só isso. Se alguém tiver dúvida, vocês colocam aí nos comentários, porque sempre tem uma dúvida e eu posso gravar um outro vídeo explicando, tá? Já se anota as dúvidas e os comentários e